Jesus, nosso mestre, nosso guia, esteja conosco nessa noite, para esse momento de aprendizado, essa oportunidade que nós temos de estar nesse convívio tão salutar na nossa casa, de Dr. Bezerra de Menezes, a quem nós agradecemos muito por essa oportunidade. Mas, primeiro, sempre agradecer a Deus por tudo. Para a gente iniciar no nosso estudo, nós vamos ler uma lição do livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 116, Não Sou. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Disse Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação. Sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Com essa valiosa lição, nós vamos fazer um convite a todos nós que estamos aqui nesse ambiente, do plano físico e do plano espiritual, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, os melhores pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe, em agradecimento por tantas bênçãos, por tanto amparo, pelo dia e por cada instante da nossa caminhada. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos ser envolvidos por estes ensinos, colocando-nos num patamar melhor deste homem novo que nós podemos alcançar, que tanto nós queremos ser. Mas é preciso, como diz a lição, que nós pratiquemos mais, que nós não só nos atenhamos às lições, mas que os nossos atos falem das lições que nós aprendemos. Envolva não só a cada um que aqui vem, as pessoas que com muita confiança e esperança colocam os seus nomes no livro de preces. Que o Senhor envolva também a nossa companheira Severina, a tia Sé, que fará o estudo da noite. Ela possa ser intuída naquilo que cada um daqueles que aqui vem
alcançarmos corações em tudo aquilo que cada um vem aqui buscar. Damos graças ao Senhor por tudo e rogamos que o Senhor seja conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E é com muita alegria, satisfação, que nós vamos chamar aqui Severina Diacé, com esse tema tão necessário, que tantas vezes a gente se esquece de refletir. Há muitas moradas na casa de meu pai. A palavra é sua, é nossa. Seu celular, querida. Boa noite a todos, queridos irmãos. Que alegria estar aqui outra vez e sentir essa vibração de amor que parte dos olhares, de você estar aqui presente na casa do Dr. Bezerra, junto conosco. A tia Vilma, que veio, gente. Mas que bom. Estou emocionada, tá, Vilma? Obrigada a cada um que está aqui, encarnado e desencarnados, para estudarmos juntos mais um capítulo do Evangelho. A terceira obra da codificação e que está completando esse ano 160 anos. Então, quem ainda não tem, antes da gente começar o estudo propriamente dito, quem ainda não tem o Evangelho, nós conseguimos alguns exemplares do Grupo Espírita Irmãos Arthur, está com o nosso irmão Washington, então pode ir lá e pegar para se deleitar. E aí, o nosso abraço fraterno para cada um, mais uma vez, rogando a Jesus que nos inspire, essa reflexão de hoje possa realmente alimentar o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, de cada um de nós, enquanto discípulos desse amigo que nos convida a todos para o trabalho. Jesus veio até nós, cabe nós agora irmos até Ele, com as forças do nosso coração, com a nossa dedicação mais sincera. É isso que nós estamos buscando e que o Consolador prometido vem dizer para cada um de nós no Evangelho, renovar esse convite de Jesus para nós. Convite que já foi feito, como nós sabemos, há mais de 2000 anos, mas que precisamos, a cada dia, reafirmar. Quando nós abrimos as páginas do Evangelho, né, das obras da codificação, enfim, nós ouvimos essa reflexão em torno do Evangelho e é a voz de Jesus, do bom pastor, aquele que nos diz, vem, assim como está escrito lá no Apocalipse, vem você que tem sede, venha você que está cansado, porque o manancial está acessível a todos para que quiserem tomar a água da vida. Então, é isso que nós estamos buscando entre corações amigos. Somos eternos aprendizes, caminheiros dessa jornada em busca de ascensão para uma morada na casa do Pai. E há mais de 25 anos, mais ou menos, Ana, que a Cláudia voltou para a casa do pai, tem mais ou menos esse tempo, né? De 25 a 30 anos. E aí, um dia a gente fez um combinado. Olha, quem for primeiro vai cuidar da casa para outra que for depois. Mas a gente não tinha a noção da imensidão do que é isso na casa do pai. Então, é o céu que nós precisamos de construir dentro de nós mesmos. Ela foi primeiro do que ele. Ela pode estar até cuidando de uma casinha lá para me esperar, mas eu não sei se eu vou ficar na mesma morada dela. Porque ela é um espírito assim super especial, né? Mas a proposta de Jesus para nós nessa noite, meus irmãos, nesse capítulo 3 do Evangelho, é essa fala de Jesus, talvez uma das mais conhecidas nesse contexto, interessante também que a gente lembre da última ceia de Jesus. Mas, Severina, você vai falar das muitas moradas da casa do Pai, sim, mas a última ceia tem uma coisa a ver que nós vamos descobrir. Aquele diálogo de Jesus com os discípulos, estreito aquele diálogo, e Jesus estava preparando eles para as lutas que eles iriam enfrentar.
Então, foi a última reunião de Jesus mais íntima dele com os discípulos. Depois ele teria outras, mas depois houve a crucificação. Jesus apareceu depois em espírito. Mas antes de todo aquele processo, de toda mudança, que os discípulos viveriam por ocasião da partida de Jesus, é o último marco de um momento de interação dessa reunião, em que nós podemos perceber Jesus, ao mesmo tempo, preparando o coração dos discípulos, no sentido de consolar, de estabelecer âncoras de sustentação, porque a luta seria intensa para eles. Não só pela crucificação, mas pelas perseguições que eles sofreriam. Mas Jesus, de certo modo, consola, mas os alerta e convida a cada um deles a construírem essa resiliência, assim como nos convida também. O Evangelho é todo assim. Convida-nos a construir essa fortaleza, né? Então, nós precisamos de nos preparar para as tribulações que nós temos no dia a dia. Estamos já no mundo de regeneração, mas só o dedinho do pé. Nós precisamos nos preparar totalmente. É o que vemos nesse capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí, no item 1 desse capítulo, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. E eu sempre ficava tentando entender, gente, estudando, tentando fazer essa conexão no Evangelho. Por que Jesus diz: não se turbe o vosso coração? Credes em Deus, crede também em mim. E logo ele muda: há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu ficava tentando entender. Claro, com certeza eu ainda não consegui toda a profundidade dessa conexão. Mas vamos tentar, hoje à noite, trazer algum aspecto. Qual é a conexão que tem entre essa fala com esse aspecto de não se turbe o vosso coração? E, de repente, ele muda o olhar, essa amplidão divina, e diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. É algo, então, que eu fui concebendo, fui entendendo, porque a gente não dá conta de entender as falas de Jesus como a gente precisa realmente, né? Com serenidade, com fé, com confiança. Essa estabilidade nessa caminhada pede de cada um de nós compreensão da obra divina, dos estágios da criação divina. Emmanuel fala muito bem disso, quando ele fala da base da vida, e não há como nós mantermos esse clima de paz, de confiança, se eu não compreender que ainda aqueles que nos fazem mal, são espíritos como cada um de nós, em processo de aprendizado, e que um dia despertarão. Um dia despertarão, mas muita gente ainda fala assim: a humanidade não tem jeito, o ser humano não tem jeito, porque falta-nos a base da vida de compreensão de evolução. Cada um de nós estamos numa morada, numa etapa, numa faixa da criação divina, mas o amor divino abarca a todos nós nessas moradas e nessas faixas. Pede de nós somente compreensão e coragem. Assim como Guimarães Rosa pede para nós. Ele diz assim: a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e afrouxa, mas o que ela quer de nós é coragem. E o nosso papel, enquanto espíritos, é aprender e esperar, a fazer o que nos cabe, fazer o nosso melhor, e dar o tempo de Deus de cada criatura para refletir sobre essa fala de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas o que ele quis dizer? Seriam moradas físicas, propriamente ditas? Quando ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas, aí ele já falou para a gente da pluralidade dos mundos habitados. E a doutrina espírita deixa isso bem claro para nós. Porque a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E aqui vem Jesus justamente falar para nós
que o planeta Terra não é o único planeta a ser habitado. O que nós podemos considerar, então, a casa do Pai é o universo. Todo lugar que nós estejamos, seja lugar de sofrimento, de alegria, tudo faz parte da casa do Pai. Por que será que ele criaria tantos planetas sem uma finalidade? Apenas para a gente observar a beleza do universo? Não. Aqui Jesus está nos mostrando que há, sim, outros mundos, outros planetas habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós podemos pensar no ponto de vista científico, com o auxílio da ciência, obviamente. Se a gente pensar conforme os instrumentos da ciência hoje, a gente vai entender perfeitamente a dimensão dessa fala de Jesus. Muitas, muitas mesmo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso pensando só do ponto de vista material, chamado universo visível. Alguns cientistas falam em 100 milhões ou 200, outros falam em 2 trilhões de galáxias no universo. Não de estrelas, de galáxias. Mas os cientistas também estimam perto de 200 bi a 2 trilhões de galáxias. E quando Jesus fala moradas, vamos falar primeiro da parte física, depois a gente faz outra abordagem. Muitos planetas, muitos mundos são habitados. Então, nós sempre vamos ter muitas moradas, seja como encarnado ou desencarnado. E ele diz, olha, o que eu estou dizendo é verdade. Se assim não fosse, eu já teria dito. O que Jesus quis dizer? Eu já teria dito. Será que Jesus quis dizer que ele ia arrumar o espaço físico para nós? Quando ele fala, eu vou preparar o lugar, é porque naquele momento nós não estávamos moralmente preparados, intelectualmente, espiritualmente preparados para habitar. Aí ele fala, eu voltarei e vos retornarei para mim. Ele vai vir à Terra de novo? Vai reencarnar? Não, não precisa disso. Ele nos deixou todos os exemplos na Bíblia, nos livros da nossa codificação, né? Esse que nós estamos estudando, nos deixou aqui. A terceira revelação já está aqui conosco. Ele nos deixou todos esses exemplos. Na terceira revelação, nós entendemos, então, o que realmente Jesus quis nos dizer. Eu os retomarei para mim quando nós estivermos preparados interiormente, quando nós estivermos em condição de habitar o lugar que ele preparou para nós, seja de alegria, de felicidade, de amor. Então, vou dar um pequeno exemplo para a gente entender melhor. Quando nós estamos tristes, entristecidos por algum problema, eu posso estar no lugar mais lindo do planeta, fisicamente falando. Flores, o mar, num campo. Mas se eu estiver triste, o meu coração vai estar angustiado. E se eu não confiar no Pai, eu não consigo apreciar a beleza local, porque meu coração vai estar em lágrimas. Então, não é o ambiente físico que faz a diferença. Por isso, meus irmãos, a mudança não é exterior. Ela se dá de dentro para fora. Essa morada não é só física. Por quê? Porque quando eu olho dentro do meu coração, eu também tenho uma morada íntima. Cada um de nós tem uma morada íntima. Então, o céu e o inferno, alegria e tristeza, independem do lugar físico. Ele é interior. E quando a gente estuda, há muitas moradas na casa do meu Pai, podemos também ter muitas moradas dentro do nosso coração. Vim até de coração hoje, né, Rosane? A gente não consegue ainda estar sempre pleno, feliz. Varia muito, porque nós temos momentos de felicidade. Muitas vezes estamos no céu ou no inferno. E Kardec nos coloca exatamente esse entendimento. Como é vasta e imensa a casa do Pai.
Mas aí, passando para o item 2 do capítulo que nós estamos estudando, ele vai falar de diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. E aí a gente pergunta, o que é erraticidade? Quem vai nos responder é o Livro dos Espíritos, na questão 224. Kardec perguntou o seguinte, a gente, quando está preparando o estudo, tem que ir lá, tem que vir cá, né? Ele perguntou o seguinte, na questão 224, vida espírita. O que se torna alma nos intervalos das encarnações? E o espírito respondeu, espírito errante, que aspira o seu novo destino, ele espera. Isso é erraticidade. O espírito espera de uma para outra morada. Mas aí Kardec não ficou ainda bacana, aí fez outra pergunta. Qual pode ser a duração desses intervalos de nós passarmos de uma morada para outra? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Aí vou deixar o resto por conta de vocês estudarem em casa depois. Por quê? Erraticidade, então, é o período que o espírito precisa para passar de um plano para outro. Capítulo 6 do Evangelho, Pluralidade das Existências, também a gente vai entender melhor o que é erraticidade. É aquele espaço, então, aquele tempo que eles ficam esperando uma nova encarnação, e isso só existe para espíritos que ainda precisam reencarnar. Espíritos que já são perfeitos, que já não precisam mais de reencarnar, não se encontram mais na chamada erraticidade. Mas aí voltamos ao Livro dos Espíritos mais uma vez, dessa feita na questão 55, pluralidade dos mundos. Kardec pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os Espíritos responderam, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Questão 55. Ficou claro para nós, né? Então, a Terra não é o único planeta habitado, como nós vimos na questão 55 do Livro dos Espíritos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço. E ainda no item 2, no segundo parágrafo, né, Kardec continua explicando melhor sobre a erraticidade. Ou seja, a alma, quando está no plano espiritual, as sensações que ela experimenta modifica tudo, modifica conforme a nossa evolução. Por exemplo, se eu for uma pessoa que eu vivencio o Evangelho, eu vou reviver isso tudo quando eu estiver no plano espiritual. Eu vou me sentir num lugar físico agradável, não vou me sentir adoecida, mesmo que eu tenha desencarnado através de uma doença. Quando eu chegar no plano espiritual, eu sei que o que estava doente era a matéria. Eu vou viver saudável, perceber um ambiente alegre e vou me sentir feliz. Mas quando a gente tem uma vida só voltada para a matéria, não vivencia a imortalidade, eu chego no mundo espiritual exatamente como eu estava, presa à matéria. Então, eu não consigo vivenciar a beleza que o plano espiritual me proporciona, porque eu estive apegado à matéria. E aí nós trouxemos, aqui ainda vendo sobre a erraticidade, né? Do Livro dos Espíritos também a questão 55, que nós já passamos, aí a gente vai ver aqui agora. O capítulo 22 do Livro dos Mensageiros. Nós temos essa obra na nossa casa. Quem quiser ver, essa daqui que foi feito o filme, Nosso Lar 2, tá? É só falar com a dona Ana, que a dona Ana empresta, que ela me emprestou esse aqui. Esse aqui é emprestado, é 2D, vai e volta. Então, o capítulo 22 desse livro fala justamente os que dormem. E o que é isso, gente? O que é isso?
André Luiz chegou em determinado lugar que só espírito dormindo, gente. E aí ele ficou, né? Explicar-me por Deus o que vemos aqui. Estamos acaso na morada da morte depois da morte? E o instrutor sorriu complacente e explicou em voz suave para André. Sim, André, esse sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, os que acreditavam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a morada que nós estamos almejando? Página 122 do livro. A fé sincera, diz André Luiz. Achei essa frase top demais. A fé sincera é ginástica do espírito. Então, meus amigos, se o espírito sente as dores do desencarne, se for por doença ou num acidente, ele vai chegar no plano espiritual sentindo aquelas sensações que repercutem no corpo perispiritual. No corpo espiritual, como se ele ainda estivesse doente. Eu posso viver num lugar escuro, sem luz, sem água, sem sol, porque o meu coração vai estar ennegrecido. O meu coração ainda é de sombras. E nós somos, no plano espiritual, exatamente o reflexo do que nós temos no nosso coração. Por isso que nós temos que ter cuidado com nossas atitudes, porque lá nós não vamos refletir as nossas verdades, não. Não vai ter corpo físico para mascarar o que nós somos. Lá, o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele vai refletir exatamente luz ou sombra. O que Kardec nos mostra aqui é que, dependendo das nossas condições morais, a gente vai se sentir na treva ou na luz. Vamos nos sentir no lugar de beleza, como ele mesmo diz para nós no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o espírito vai sentir todas essas sensações. Mas aí agora, como a gente falou tanto de coração, né, que o nosso coração reflete, aí vem a pergunta que não quer calar. Há muitas moradas no seu coração? Como está o seu coração? Intimamente falando, a gente se pergunta, como é que eu estou? Eu estou bem? Eu estou entristecida? Eu estou no céu ou no inferno? Estou com alegria ou com tristeza? Porque tudo isso independe, como nós já falamos, do lugar físico, porque é interior. Há muitas moradas, sim, dentro do nosso coração. Porque a gente não consegue ainda estar pleno, feliz, a gente oscila. Kardec nos coloca isso em diferentes estados da alma na erraticidade. Os meus pensamentos contaminam o ambiente. Podemos, na erraticidade, como eu já disse, estar na luz ou na treva. Ou dormindo, como esses irmãos nossos estão lá, né? Então, nós precisamos de quê? De mudar o nosso interior. Não é mudar de lugar, não. Diferentes estados da alma na erraticidade. O amor divino abarca todas essas moradas. Vamos passar agora para um outro item. Diferentes categorias de mundo. Diferentes estados da alma, luz ou trevas, como nós já falamos, né? Antes de nós passarmos para diferentes categorias de mundo, eu queria sugerir também a leitura, esse não é meu, é emprestado, de Coronel Fabriciano. Fui lá fazer a palestra, mas vi o livro e falei, quero ler. A Escada de Jacó. É a escada simbólica da mediunidade, através da qual os espíritos se colocam em contato com os homens do plano físico. Por isso que esse livro tem esse título, Escada de Jacó, né?
Eis o significado do título dele, que nasceu de idas e vindas, atravessando as diferentes dimensões que aparentemente separam encarnados e desencarnados. Tá? Carlos Bacelli, e foi ditado pelo espírito Inácio Ferreira, aquele médico que trabalhou no sanatório. Aonde, dona Ana, me ajuda? Uberá. Muito obrigada pela ajuda. A minha memória agradece. Então, meus irmãos, na medida que nós vamos evoluindo, trabalhando o nosso interior, nós vamos estabelecer outros tetos de ideal no mundo maior, da nossa casa mental. Cada um desses lugares, lembrando a escada de Jacó, representa uma morada, e a morada é a morada que o Espírito já conseguiu alcançar. É a morada que foi construída com um conjunto de perspectivas de valores, de ideais, que ele já conseguiu estabelecer para si. Então, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai trocando de morada, ele vai construindo novas moradas, ele vai edificando outros pisos evolutivos e estabelecendo outros tetos de aspiração de ideal. É mais ou menos assim. Naquele conceito que nos é apresentado por André Luiz, na verdade, por Calderaro, né? No livro No Mundo Maior. O mundo maior nós temos aqui também. Esse eu não vou devolver para a dona Ana ainda não, porque eu ainda preciso fazer uma palestra em Manhuaçu com ele. Então, nesse livro aqui, o espírito Calderaro fala para nós que nós temos só um cérebro, mas que esse cérebro pode ser dividido em 3 andares. No porão está... ele dividiu em 3 andares instintivos e fala que é o consciente, o subconsciente, e na região do córtex motor há uma zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Então, aí nós temos os 3 andares. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro andar residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. É essa que nós precisamos de estar mais nela, né? Então, nós distribuímos desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como nós vimos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Está aí também, nossa casa tem. Por favor, quem quiser ler, quem quiser conhecer, só procurar Ana Bastos. Onde de fato cada um de nós habita, cada um de nós tem esse sótão, né, que vai definir o piso que vai combinar no telhado evolutivo. Então, enquanto a gente não pensa nisso, nesse processo em que cada espírito está inserido e renovando o seu piso evolutivo e definindo tetos e aspirações, vai apresentando para nós o telhado, esse andar superior da casa mental, como o futuro do espírito. O que seria isso? O conjunto de metas e ideais superiores que ele já conseguiu alcançar. O térreo dessa casa representa o presente desse espírito, onde ali ele vai trabalhar o esforço para consolidar os seus valores. Ele busca os valores que ele recebe por instrução espiritual, por meio dos benfeitores, por meio das leituras, né? Dentre estas, Jesus por excelência. E o sótão dessa casa mental é o passado da criatura. É aquilo que já foi arquivado, registrado, experienciado. Então, todos nós, espíritos, na multiplicidade, na condição de estarmos sempre renovando, em evolução, vamos também renovando as nossas moradas, passando por várias moradas. Porque aquilo que para um dia para nós foi telhado, vai passar a ser piso, porque novos tetos surgirão ainda para nós. Agora sim, nós vamos ver as diferentes categorias de mundos. Os mundos inferiores, onde nós já passamos, que é o primitivo, né? Nos mundos inferiores,
os espíritos ficam só ligados às coisas materiais. As paixões reinam soberanamente. E a vida moral é quase nula. A Terra já foi um dia inferior. Na época das cavernas, nós estávamos nessa condição de mundo primitivo. Tínhamos mais instinto do que moralidade. A vida moral é quase nula aí. Então, esse mundo primitivo foi destinado às primeiras encarnações da alma humana. Depois, a Terra passou para o mundo de que nós estamos agora. Expiação e provas. É só ir olhando aí a setinha que vocês vão seguindo direitinho. Mundo de expiação e provas, onde o mal ainda domina. E é aqui que a nossa terra querida está. Na realidade, nós já estamos no processo de transição, caminhando para o próximo mundo, que será o mundo de... Só o Zé que sabe? O mundo de regeneração, meus alunos. Muito bem. Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, não. Regeneração. E esse mundo é onde as almas têm que espiar, aurirem novas forças, repousando da luta. Ainda não vamos ser espíritos perfeitos, não, galera. Ainda nós vamos ter umas provinhas, viu, Anderson, para suportar. Mas não são aquelas tão atrozes, igual nós estamos suportando agora. Há um equilíbrio com maior força, há um ambiente melhor, a consciência de Deus muito maior. Isso vai fazer toda a diferença. Depois do mundo de regeneração, virá um mundo felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. A vida é diferente. Nós estamos ainda bem longe dessa realidade. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina interiormente. E aí, o que nós descobrindo, gente? Nós descobrimos, sabe o quê? Que existe um planeta que já está nessa habitação. O planeta Júpiter. É o planeta mais evoluído moralmente. E quem mora lá? Quem mora lá? Mozart. Não somente ele tem uns coleguinhas lá, Swedenborg, Zoroastro, né? O planeta mais feliz. E Kardec, quando colocou isso na Revista Espírito de 1858, galera, ele foi criticado sobre as habitações em Júpiter. Por quê? Lá, o dia tem 5 horas e equivale a uma semana nossa. E eles volitam. Não andam, não, volitam. As plantas são belíssimas e fazem parte até da arquitetura local. Na casa de Mozart, por exemplo, tem uma clave de sol na entrada, toda feita de planta. As plantas são acopladas nas paredes das casas e conseguem florescer. A cidade, então, tem jardins suspensos, né? E aí, quando eu estava fazendo, fui pedir para o meu colega fazer o slide, alguém falou assim: você acredita mesmo que existe vida nesse planeta? Claro que tem. Claro que tem. Mas não é todo vapor, minha filha. Eu vou chegar lá com esse corpito, não, minha filha. Vou chegar bem evoluído, vou chegar levinha, vou volitar. Claro que tem, né? Então, nós podemos, de acordo com a nossa moralidade, com a nossa vontade, principalmente, né? Vivendo o evangelho em plenitude, um dia também ser coleguinha de Júpiter, de Mozart lá em Júpiter. Mas aí, a gente lembra que antes disso, existia um sol de nome Capela, na constelação do Cocheiro, muito distante da Terra. Há muitos milênios, um dos planetas era até parecido com a Terra, galera, chamado Capela. E ele evoluiu bastante moralmente e espiritualmente. Porém, havia lá milhões de cabeçudos, né, rebeldes, que não acompanharam a evolução do planeta. Não quiseram aprender sobre o amor e a caridade. O que aconteceu? Os espíritos superiores que governavam aquele planeta resolveram, então,
enviar esses espíritos atrasados para reencarnar em outro planeta. Cuidado, que isso pode acontecer com nós. Muito cuidado, galera, né? E porque eles não tinham condição mais de reencarnar naquele planeta. E eles, então, escolheram para onde vir? Escolheram a Terra, porque era o planeta que estava mais próximo, né? E aqui eles tinham muita saudade do planeta deles, né? Israel Teixeira fala isso muito, que às vezes, às 5h30 da tarde, às 6 horas, as pessoas sentem aquela saudade, aí ele brinca assim, acho que você veio de Capela, hein? Você está com muita saudade. Então, Jesus, o governador da terra, recebeu esses espíritos com amorosidade, envolvendo-os em trabalho e oportunidade de exercitar o bem e a caridade. A história dos espíritos exilados de Capela nos alerta para que nós nos esforcemos para evoluir, pois a Terra já está se transformando e em breve ela será esse mundo de regeneração. E se os ensinamentos de Jesus não tiverem o feedback dentro de nós, e a gente pode ser mandado para um outro lugar. Então, vamos pensar bem nisso e pensar com clareza e com muito cuidado mesmo. Aqui a gente agora, quase no final, mas ainda não estamos no final, o Espírito Santo Agostinho, se eu não me engano, vai aparecer aqui, galera. Ai, graças a Deus. Santo Agostinho fala para nós o seguinte: contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerado vos abra seu seio após a expiação na terra. Chico Xavier falava que nós temos 3 teclas para evoluir: o amor, a dor e o conhecimento. O amor, a dor e o conhecimento. Ô Ju, qual dessas teclas você acha que a gente aperta mais? A dor. Justamente pela nossa necessidade. A gente aperta a dor. A gente tem o conhecimento e tem o amor, mas ainda precisamos da dor, né? 1/3 da população da Terra tem condições morais evolutivas de permanecerem na Terra. 2/3 vai precisar ser exilada, porque não vai ter condição moral de permanecer. Certo? A nossa autora ali do livro deve saber bem melhor que eu. Aí tem gente que fala assim, nada, vou deixar isso para a próxima encarnação. Você nem sabe onde é que você vai reencarnar. Então, nós precisamos de trabalhar o nosso processo evolutivo. Nós somos espíritos imortais, na multiplicidade da condição de espíritos que nos encontramos na Terra em evolução, renovando a nossa morada, passando por várias moradas. Porque aquilo que um dia foi para nós telhado passará a ser piso. Todo espírito caminha entre o céu e a terra. E o céu é o nosso horizonte. São os novos valores que nós precisamos incorporar. Então, nós vamos, ao longo da jornada, como nós dissemos, né? Passando de uma morada para outra. Eu vou pedir a Isabela agora. Isabela, vai dar para vocês um cartãozinho com a frase bem pequenininha. Pode distribuir, meu bem, que eu já tenho aqui. O que eu queria, além de vocês levarem, lembrando do nosso estudo da noite, que vocês fizessem a gentileza de colocar no lugar bem visível da casa de vocês. Na verdade, eu queria trazer plastificado, ou então com aquele imazinho, mas não deu tempo. Coloque um pedacinho de durex e põe na sua geladeira. Eu gosto de pôr na porta da geladeira, que toda hora a gente está abrindo, né, viu? Aí a gente já fica para poder lembrar disso que a Isabela está distribuindo aqui para nós, que nós vamos ler juntos. Pode ler primeiro.
Pronto? Todo mundo já recebeu? Luz já recebeu. Marta, Arlene. Já fizeram a primeira leiturinha? Já? Agora podemos ler juntos, para a gente guardar mais e depois colocar no lugar bem bacana em casa. Vamos começar? 1, 2, 3 e... Todos nós somos viajantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso propósito aqui é observar, aprender, evoluir, amar. E depois voltamos para casa. Toma, eu guardei o seu. Então, essa renovação que o planeta já está inserido, nós temos que passar por ela também e trabalhar os nossos sentimentos, porque o sentimento é a base do pensamento que define a vida. Então, sem trabalhar renovação de sentimento, buscar novas moradas para o nosso coração, porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí a gente lembra daquele lance de Jesus com Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. Nós temos sido há muitos séculos Lázaros, presos na caverna, no sepulcro do nosso egoísmo, dos nossos vícios, privados do sol da vida. E Jesus vem com o evangelho, com o sol do evangelho e diz, Lázaro, vincula o teu coração ao outro, então a vida nova se fará. E é isso que nós estamos precisando, materializar os nossos sentimentos, acolhendo, ajudando, respeitando, tendo empatia, se colocando no lugar do outro. Defina a sua própria morada. Palácio, uma choça ou um barraco. O fundamental é a habitação que não conseguimos enxergar. Do cativeiro espiritual, do ódio, da indiferença, né? A gente lembra daquele guru que foi procurado por um rapaz. O rapaz chegou, onde está o senhor que fala muitas coisas bacanas para a gente, filosófico? Naquela casa ali. Quando o rapaz chegou, era, na verdade, um salão onde tinha apenas 2 pedras com uma panela e um banquinho e uma esteira, onde ele dormia. Aí o rapaz perguntou assim, onde está a bagagem do senhor? Aí o guru respondeu, perguntou o rapaz, e a sua? Disse, a minha está aqui, a minha está aqui na minha mochila. Ele falou assim, mas eu não preciso da minha, porque eu estou aqui só de passagem. Então, estamos aqui só de passagem. Um dia nós vamos retornar à casa do Pai. E aí sim, agora, isso aqui vai ser tarefa de casa, viu, Ângela? Tarefa de casa, pegar o Evangelho e ler Progressão dos Mundos. Vamos ler em casa. E agora, finalizando, uma música. Uma música que a letra diz tudo para nós. É uma pena que não tem a letra aí. Mas quem já conhece pode cantar comigo. Há muitas moradas. Que a luz de Deus, então, possa iluminar nossos caminhos. Muitas moradas, espaço infinito. São áreas distantes aqui, mas que um dia nós vamos conseguir estar lá. Você paga a música. Faz favor, querido. Cuidado, cuidado.
morada do reino de Deus. São muitas moradas, são muitas moradas, e são educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspire-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece do nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que Jesus possa nos acompanhar até os nossos lares. Quero agradecer a todos, encarnados e desencarnados, pela presença, pelo carinho, pela vibração que nós sentimos aqui. Que nós possamos retornar aos nossos lares, levando essa energia, essa paz que a Casa do Doutor Bezerra nos oferece. Se há um tempo para cada coisa, nós tivemos aqui o tempo de relembrar e agora o tempo de agradecer. Então vamos nos recolher no silêncio de nós mesmos, fechando os nossos olhos e rogando a Jesus que estenda suas mãos sobre nós para que todo e qualquer impedimento que nós nos avançarmos em sua direção seja demolido, não pela força, mas pelo amor, não pela dor, mas pelo esforço. Que estejamos, Mestre amado, prontos para te servir em qualquer morada que nós formos convidados. Se for na choupana, que tenhamos a vassoura solícita a limpar o chão. Se for no palácio, tenhamos a grandeza para receber os nobres de coração aberto. E o dia, Senhor, que as nossas dores forem tão profundas que nós mesmos não saibamos onde morar, que o nosso coração te busque e nós nos sintamos amparados, direcionados, porque o teu amor cobre a multidão dos nossos pecados. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão pelas palavras da nossa irmã Severina, por quem rogamos. Pela casa espírita que nos acolhe nesse lar de bênção, nessa escola de luz, por quem agradecemos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos toda a glória. Vem conosco e permite
que nós demos por encerrado a palestra da noite de hoje. Assim seja. Graças.